Meus irmãos, eu quero convidá-los para ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo de número 5 e o versículo 39. Numa só voz, 1, 2, 3. Examinai as Escrituras, porque vós ouvirais ter nelas a vida eterna, e são elas que em mim testificam. Esta é a bendita palavra de Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Amém. Meus irmãos, nós não vamos ouvir muitos grupos, tendo em vista que nós temos um assunto que é para já ter sido concluído, mas não termina aqui. Aqui é apenas uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma pincelada, para depois a gente entrar, de fato, no miúdo, no esquadrinhamento desta mensagem que todo mês a igreja, a série dá, toda terça-feira, uma terça-feira a cada mês, eu falto aqui porque tenho que estar lá, por obrigação, por necessidade do ministério. E marquei aqui para concluir a 14, o 14, o 15, o 16, o credo. Nós fizemos uma leitura e nessa leitura nós vimos o Senhor Jesus dizer, orientar, exortar, para se buscar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Então, a vida do crente se baseia e deve se basear na palavra de Deus, unicamente na palavra de Deus. É grave o erro desprezar as Escrituras em função de profecia, de revelamento, de isso e de aquilo. Fiquemos com a palavra de Deus. Eu já falei isso em outras ocasiões, certamente outros já passaram por aqui, já falaram. Quando Lutero estava diante da Bíblia Sagrada, em que ele viu uma palavra onde Deus absorvia o pecador arrependido, ele ficou inquieto e até mesmo indagando a Deus. Por quê? Por quê? O homem mata, o homem faz e acontece, rouba, mente, faz os piores e as mais adversas maldades,
E, no entanto, ele é perdoado. Mas é a graça de Deus. Irmãos, se nós pensássemos quão grande, excelsa, profunda e alta, larga e espaçosa é a graça de Deus, nós louvaríamos a Deus todos os dias. E Lutero, vendo aquela escritura que defendia o arrependido, ele tira o chapéu da cabeça e diz: esta é a palavra de Deus. Nós estamos em uma fase, ainda fugindo um pouco do nosso contexto, de fogueiras, São João. Nós que temos vizinhos não crentes, temos que ter a sabedoria para não entrarmos em atritos, em confusões. É a crença deles, é a tradição deles. Estão ainda com os olhos vedados, fechados. Quanto a nós, damos glória a Deus, porque Ele nos abriu os nossos olhos. E por isso nós estamos alegres. Enquanto esse povo não abre os olhos, a gente vai intercedendo por essas vidas. Mas, irmãos, na última aula sobre o credo das Assembleias de Deus no Brasil, nós lemos sobre o credo de número 13, que fala sobre a vinda de Cristo, distintas em duas fases, onde explica que a vinda de Jesus, a vinda de Jesus é uma expressão que compreende duas partes. A primeira vinda, a primeira parte, melhor dizendo, diz respeito a Cristo buscando a igreja. E a segunda parte, essa primeira parte é a vinda de Cristo de modo invisível. A segunda é aquela que diz: todo olho verá. Será quando Cristo virá para destroçar o exército inimigo que vai rodear Israel no afã de destruí-lo. E aí Jesus vem, é a segunda parte, visível a todo mundo, e com a igreja, miríades e miríades o acompanharão nesse dia. E no 14º credo da Assembleia de Deus, ou seja, aquilo que nós cremos, e é provável que na semana que vem, terça-feira, após o culto, eu vou estar indo para Juazeiro, porque haverá viagem. Mas, pastor, por que não espera aqui? Eu não espero aqui, porque se eu for esperar aqui, quando eu vou pegar uma cadeira, vai ficar lá perto do banheiro. Aí eu não vou querer também viajar a noite todinha perto do banheiro, fedendo a urina. Aí eu estarei indo para Salvador, para a 123ª AGO. E diz aqui, o 14º credo diz: nós cremos no
comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados, para receberem a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Quem pode abrir a Bíblia em 2 Coríntios 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Quem for rápido no gatilho, coloque-se em pé e leia, por favor. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Muito bem. Vejamos, todos nós, crentes e descrentes, vamos estar diante do tribunal de Cristo. Aí eu preciso, para a compreensão melhor de todos, explicar que existem dois tipos de julgamento: o julgamento galardoador e o julgamento condenatório. O julgamento galardoador é aquele julgamento em que em que todos os crentes salvos, eles vão ser julgados e abençoados segundo as suas obras que eles fizeram aqui na terra. Por isso, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, repita comigo para a gente ocultar esse som de fogos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Pronto. Todo o trabalho que prestamos a Deus está sendo notificado, irmãos. Está sendo anotado. Por isso que nós devemos servir a Jesus de coração. Me parece que é Paulo que diz que uns fazem a obra por um motivo, por outro, uns pregam para se apresentarem, outros pregam para, enfim, essas pessoas, elas não estão ainda compreendendo a realidade da Bíblia Sagrada. Servir a Deus é uma entrega total e absoluta, com o objetivo, com a finalidade de glorificar unicamente a Deus. E outra, eu não posso fazer a obra de Deus pensando em galardão. Eu devo fazer espontaneamente, com dedicação, com vontade, com prazer. E é nesse propósito que vem o galardão, que vem a bênção. Então, no credo das Assembleias de Deus, cremos, tem uns credos que parecem com os nossos. E muitas igrejas por aí afora até copiam o nosso credo. Alguns até acrescentam, aditivam. Eu fui informado que esse credo aqui, esse livro, ele já foi reeditado e vai ser lançado
nessa nova convenção agora, e se Deus abençoar, daqui para lá, aparecer alguma coisa, eu vou comprar, porque ele vem com algumas alterações. Mas, pastor, alterar um registro desse pode sim ser alterado. O que não pode ser alterado é a Bíblia Sagrada. Se eu escrever um livro de escatologia e eu quiser fazer uma reforma nele daqui a 10 anos, ou acrescentar ou diminuir, eu posso fazê-lo. Agora, a Bíblia Sagrada não pode ser tocada, não pode ser diminuída nem acrescentada, nada, porque aí o juízo virá tremendamente. Então, nós cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo de todos os cristãos arrebatados. Então aqui está se referindo aos cristãos salvos. Aos cristãos salvos. Eles vão receber a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós executamos, Deus está com sua caneta. Claro, isso aqui é linguagem figurada, porque Deus não precisa de caneta, Deus sabe todas as coisas. Quem precisa de caneta sou eu, é qualquer um de nós, mas Deus não precisa, é força de expressão, é uma licença poética. Mas, na realidade, a história da Bíblia mostra que todos nós vamos comparecer, e eu quero outra vez frisar, esse comparecimento, ele vai ser para o galardoamento, a recompensa de todos os cristãos que serviram a Deus aqui na terra. Porque no céu não vai haver mais necessidade. No céu não vai ter pastor, não vai ter porteiro, não vai ter professor de escola bíblica, no céu não vai ter ministério. Lá todo mundo vai ser como anjo, não vai ter. Lá nós vamos ser assexuados, nem vai ter homem, nem vai ter mulher. A Bíblia diz: seremos como anjo, não é igual a anjo, não seremos anjo. A Bíblia diz como, a palavra como é uma palavra que indica comparação, para ninguém ficar depois perdido aí na maionese. Então, tudo que nós fizemos, baseado naquilo que eu li, portanto, meus amados irmãos, serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, se Deus te deu um talento, 5 talentos, 2 talentos, seja fiel naquilo que Deus lhe deu. E outra, eu quero abrir um parêntese aqui, irmãos, para dizer o seguinte: nunca queira muitos cargos, porque você pode se atrapalhar, pode fazer a coisa capenga. Então, conforme-se com aquilo que você tem, conforme-se com aquilo que você possui. Porque às vezes a pessoa quer isso, quer aquilo outro, e aí no final acaba fazendo um mau serviço. Uma vez eu cheguei para o pastor Francisco, quando eu fui dirigir em Riacho Seco, eu falei: pastor, lá precisa fazer isso e isso. O senhor quer que eu comece por onde? Ele disse: reúna os irmãos, os obreiros, e veja o que é que eles querem, por onde eles querem começar.
Porque se você for começar e for querer fazer tudo, você não faz nada. E é verdade, irmãos. Quem quer fazer tudo, pode até fazer, mas faz capenga. Então é melhor você receber um cargo e ser fiel a ele, do que você receber 10 cargos, 5 cargos, tantos cargos, e fazer a coisa capenga. Então, faça aquilo, como disse o escritor, o pregador. Tudo que te vier a mão a fazer, faça. Agora olha só, conforme as tuas forças. E o tempo está seguindo. 15º credo. Cremos no juízo final. Repita comigo. Cremos no juízo final. Todos. Todos também. Onde comparecerão todos os ímpios? Desde a criação até o fim do milênio. Irmãos, aqui já está se falando de outro tipo de julgamento. É o julgamento condenatório. É aqui que vão ser julgados todos os ímpios, todos os que praticaram a iniquidade. Por gentileza, alguém leia, para a gente ter uma noção, a Bíblia Sagrada, no Evangelho, no Salmo 1 e o verso 1. Bem-aventurado o varão. Leia, por favor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito obrigado. Então veja aí, irmãos, aí é um resumo, uma síntese. Claro que os níveis de pecados, eles são inumeráveis. E o texto está dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, aliás, que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, mas existem outros tipos de pecado, como a mentira, como o fingimento, como o roubo, como o assassinato, como o estupro, como enfim, não daria para a gente enumerar aqui tudo. Então, todo tipo de pecado, nesse dia, vai ser colocado diante de todos, e todos vão ser julgados. Até mesmo as palavras que se diz, até aquelas palavras frívolas, que a gente pensa que Deus não viu, não ouviu. Irmãos, Deus tomou nota. É por isso que o crente, ele deve pedir perdão sempre a Deus, toda vez que se encurvar para orar. Toda vez que você se encurvar para orar, peça perdão a Deus, porque todo dia a gente peca. Tem alguém que tem coragem de levantar o dedo aí e dizer que não pecou hoje, ou em pensamento, palavra ou obra? Todos nós pecamos. E a Bíblia diz lá em João:
Se dissermos que não pecamos, chamamos-lo de mentiroso. Por isso que o crente tem que pedir perdão. Ele deve fazer uma introspecção na sua mente, na sua alma, no seu coração, e ali se retratar com Deus e até mesmo com quem ele se machucou. Todos os ímpios, desde Adão até o final do milênio, porque nessa escala escatológica, a primeira coisa que vai vir, vamos dizer assim, o princípio das dores, que nós já estamos mais ou menos vivenciando, e não é de hoje, não é desse século. Mas depois nós vamos ter o arrebatamento. Depois do arrebatamento vem a grande tribulação, o período chamado da grande tribulação, que é um período que se subdivide em duas partes, quando o anticristo, a besta e o falso profeta vão estar na terra e vão enganar a humanidade inteira. O anticristo, o falso profeta e a besta vai exercer poderes satânicos e vai produzir, entre aspas, milagres. Tudo para poder dizer que o Cristo, o anticristo, era de fato o Cristo. E o falso profeta, ele vai ser aquele religioso que vai estar dando apoio para enganar até mesmo os religiosos. Será nesse período que vai haver a unificação religiosa, a unificação das crenças, o ecumenismo estará entrando em ação e por aí vai. Então, todos os ímpios vão comparecer, desde a criação, desde Adão até o milênio. E como eu estava falando, depois dos 3 anos e meio, quando o diabo, na pessoa da trindade satânica, o anticristo, a besta e o falso profeta, enganarão a humanidade inteira. Hoje vocês veem Israel sendo apoiado pelos Estados Unidos, mas naquele dia, ao findar os 3 anos e meio de falsa paz, de falsa prosperidade, em que ele vai ganhar confiança do mundo inteiro, ele vai agora, por sua vez, transmitir uma ideia de querer ser adorado. É quando se encerra os 3 anos e meio, porque Israel não aceita adorar outro Deus que não seja Jeová. Não aceita. Desse pecado, Jeová, ou seja, Israel está curado. Então, nesse intervalo, nesse interregno, que vai ser a segunda parte, os últimos 3 anos e meio, ele vai trazer guerra, e principalmente contra Israel, um afã de destruir, porque o diabo sabe que se destruir
Israel, o plano da vinda de Jesus, até mesmo para trazer o governo milenial, vai ser impedido. Mas, como disse a Bíblia em Jó 42, versículo 2, agora sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. O plano de Deus está determinado, está certificado e vai acontecer. Alguém pode perguntar, mas pastor, nesse período da grande tribulação, vai haver salvação? Vai haver salvação, mas com o seu próprio sangue. Primeiro, essas pessoas vão ter que crer em Cristo, vão ter que resistir à marca da besta e vão ter que morrer, vão ter que serem salvos pelo seu próprio sangue. Por isso que vai ter salvação na grande tribulação. Depois da grande tribulação, quando Israel reconhecerá que foi o Cristo que eles mataram, que era o Messias, aí eles vão fazer um grande clamor. Depois de haver uma grande carnificina, aí então Jesus virá e vai amarrar Satanás por mil, o chamado milênio. E é aí que se encerra essa tribulação, aonde morrer com 100 anos será morrer jovem. As pessoas vão viver muito mais, porque Jesus governará, haverá o governo messiânico nesse intervalo, nesse período de 1000 anos. O texto continua dizendo: ao final desta época estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis. Então, quem for fiel vai ter o privilégio de estar nas bodas do Cordeiro de 7 anos, mas os que não vão estar nesse período de tormento por durante 7 anos, a chamada grande tribulação. Agora, quem for fiel não vai sofrer nenhum desse dano. Agora, na eternidade de tristeza e tormenta para os infiéis, a vida eterna de gozo e felicidade para os infiéis de todos os tempos. Então há uma divisão aqui. Quem for fiel vai usufruir, vai gozar da eterna felicidade. Porém, aqueles que rejeitaram, que não foram fiéis até o final, sofrerão eternamente. E quem pensa, irmão, que o inferno por si só, ele já é tenebroso, ele já é agoniante. Eu já falei isso, mas vou repetir. Uma vez pregando no presídio, eu trouxe a mensagem, eu dizia para eles: vocês têm esperança de daqui a 5 anos, 10, 20, 30, saírem daqui, mas quem entra no inferno
não tem saída, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então eu diria que o inferno é a antessala onde todos os que morreram sem Cristo, na desobediência, no pecado, no erro, eles vão estar, entre aspas, nessa antessala que é o acesso que vai, após o julgamento final, ser lançado no lugar onde há fogo e enxofre, no lago, terrível lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, o final da humanidade sem Deus, sem Pai, sem salvação, será tenebroso, será horrendo, horripilante, e ai de quem cair lá. Por isso, irmão, a Bíblia diz: escapa-te com a tua vida. Escapa com a tua vida. Irmãos, o céu é coisa séria. Davi, no Salmo 115, diz: quem, Senhor, habitará no teu santo templo? Quem morará no teu tabernáculo? Claro que ali é uma linguagem referente ao sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Mas se a gente for fazer uma análise, quem entrará no céu? Quem pode ler o Salmo 15, por favor? Fique de pé e leia, por favor. Salmo 15. Leia pausadamente, obedecendo a ortografia. Por favor, 1, 2, 3. Vamos, gente, para a gente terminar. Muito bem. Vejamos que aí, é claro, é uma referência de quem é que vai habitar nesse Monte Santo, neste lugar muito bonito. Aí vem uma lista, claro que não está completa, mas quem anda denegrindo a imagem do outro, quem anda maculando o outro, estou falando para crente, o mundo aí fora nem se fala, porque quando Paulo escreve as cartas, quando o Senhor Jesus falava era para os crentes. Então temos que tomar todo o cuidado para a gente não cair nesses pecados, porque poderão comprometer seriamente a nossa vida. Irmãos, permita-me falar com temor e tremor uma palavra aqui. Tem muita gente que pensa que está salvo e não está salvo. Tem muita gente que pensa que está garantido. Irmãos, ninguém pode pensar isso. A gente é salvo pela fé,
Mas se a gente viver na prática errada do pecado, a consequência vem. E finalmente, se não houver arrependimento, o inferno está com a boca escancarada. O inferno nunca se cansa de receber ímpios. Há alguns anos atrás, foi feita uma estatística que cerca de 8 milhões de pessoas morrem todo ano. De lá para cá, eu imagino que esse índice aumentou. Todo dia morre gente nesse mundo afora. Todo dia. Se você passar na morte da irmã, da irmã do pastor Jair, estávamos lá e tinha três compartimentos onde estava acontecendo 3 velórios. Todo dia morre gente. É de infarto, é do coração, é de acidente, é disso, é daquilo outro. E muitos morrem sem Deus, sem Pai, sem salvação. Por isso que o crente tem que orar e vigiar para não cair em tentação. Porque quem cai lá não volta. Quem cai lá não volta. Vamos para o último, que é o 16. Eu quero repetir aqui que esse livro aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, eu estou fazendo o estudo nele, mas é provável que quando voltar, a gente vá ter outros incrementos, porque foi feita uma revisão e houve uns acréscimos. Alguns dos nossos obreiros foram para a convenção em São Paulo, a convenção nacional, e alguns já compraram esse livro com essas alterações. Então, o 16º credo. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, conforme Gênesis 2, 18, João 2, de 1 a 2, a festa de Canaã, as bodas, e Gênesis 2, 24, e Gênesis 2, 24 e Gênesis 1, 27. Irmão Raimundo Monato vai estar agradecendo a Jesus, a Deus, mais uma importante conceder nessa noite. Grande e soberano Deus, Pai, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meu Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua presença, pela tua palavra, Pai, que veio nesta noite para nos fortalecer nossa alma, nosso espírito, como seguir na caminhada, Pai. Deus amado, toma a tua igreja nas tuas mãos, teus filhos, ó Deus, descobrir até do seu lado, em nome de Jesus, livrando de todo mal, da noite de paz, de sono tranquilo, em nome de Jesus. Amém. Assim com a sua mão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, hoje e sempre. Todos dizem amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2025, devemos confiar, porque Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Cumprimente o seu irmão, a sua irmã,
com a paz do Senhor.